Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados hoje abriram então de forma mista, tanto o mercado asiático como também o mercado europeu. O foco estará então nos dados do NFP de mais logo às 13h30, portanto referentes ao mês de junho, em que é esperado aqui um valor de 110 mil novos postos de trabalho criados, depois de, em maio, se terem criados 139 mil postos de trabalho, numa tendência claramente descendente desde o mês de abril. Recordar que também o futuro de Powell na Fed continua incerto, o seu mandato termina em maio de 2026 e que Donald Trump voltou a pedir a demissão imediata do presidente da Fed e também que há especulações de que Trump pode ter tido acesso aos próximos dados do mercado de trabalho, sugerindo então uma leitura mais fraca, o que aliás já é aqui antecipado pelo relatório do ADP de ontem, que saiu nos menos 33 mil postos de trabalho criados, quando esperava um valor de 95 mil, portanto muito abaixo do valor que seria expectável. A Big Beautiful Bill, portanto os 3 Bs de Trump, não foi ainda apresentado à Câmara dos Representantes para ser votado, portanto continua Mike Johnson, o Presidente da Câmara, a deixar a votação em aberto por tempo indeterminado, enquanto tenta assegurar uma maioria na votação. Portanto, isto mostra realmente a divisão interna dos republicanos e, como é óbvio, o resultado também é crucial para a agenda económica de Trump. Na sessão asiática de hoje, vemos então aqui os principais índices com quedas, ainda assim algumas valorizações do Nikkei e também do índice do Vietnã e o índice chinês. Isto depois temos tido aqui também dados na Austrália, o excedente comercial de 2,24 mil milhões em maio, abaixo, no entanto, da previsão de 5,1 mil milhões, e as exportações australianas também a caírem 2,7% numa base mensal, enquanto as importações aumentaram 3,8%, o que contribuiu então para a redução então do excedente comercial. No entanto, os dados não provocaram grande reação no mercado, sobretudo no mercado de Forex, como iremos ver daqui a pouco. Também o PMI de serviços final do mês de junho no Japão subiu para 51,7, marcando então o terceiro mês consecutivo de expansão, e o sentimento empresarial atingiu um máximo de 4 meses, embora o crescimento das exportações tenha abrandado ligeiramente. A questão também da Coreia do Norte, portanto, os serviços secretos sul-coreanos informaram que a Coreia do Norte poderá enviar até 30 mil soldados para a Rússia ao abrigo de um acordo militar, e isto poderá ter início já em julho ou em agosto, portanto, contribuindo também de alguma forma para o aumentar das tensões geopolíticas. Olhando para a Europa, então, conforme referi, uma abertura mista, ainda assim, alguns índices aqui com quedas, o índice polaco a valorizar mais de 1%, e os futuros americanos, no dia então do NFP, valorizaram ligeiramente, portanto, estão aqui praticamente no break-even. Portanto, hoje teremos então, conforme referi, os dados do NFP à 1h30, iremos ter um webinar especial de acompanhamento desses dados, também os dados do ISM às 15 horas, referentes ao mês de junho, e ainda os inventários de gás natural às 15h30. Começando por olhar para o mercado de Forex. Portanto, conseguimos ver aqui no nosso heatmap que o dólar hoje está bastante equilibrado em relação às principais moedas do G10. O AUD, cujos dados então da nossa comercial saíram, também está aqui equilibrado. Temos do lado das mais fracas aqui, sem dúvida, o NZD e o Yen, e do lado das mais fortes, aqui sem dúvida, a Libra e também o Euro. Olhando então aqui para os gráficos, cá está então aqui uma tenue recuperação do dólar index, depois de ter feito esta semana que no mínimo nos 96 recuperou aqui um pouco, e está a levar aqui também o euro-dólar a lateralizar nesta zona, acima da zona de resistência, bem como também o cable. O AUD então teve em destaque devido aos dados macro que saíram, no entanto, a nível técnico apresenta aqui uma clara lateralização já desde o princípio deste mês de julho. O NZD-USD também a negociar de forma lateral, inclusive poderá estar aqui a formar um género de um canal descendente, que se for quebrado em alta, poderá levar o NZD-USD a fazer aqui valores acima dos 61 cêntimos. No entanto, o comportamento do dólar irá depender, como é óbvio, dos dados do NFP publicados no dia de hoje.
O iene volta aqui a ganhar alguma força em relação ao euro, em relação à libra e também em relação ao dólar. Dólar e iene que reintegrou então esta linha de tendência que havia sido quebrada, invalidando então este cenário. E o franco suíço continua muito lateral em relação ao euro e continua aqui a ganhar força em relação ao dólar, se bem que nas últimas horas tem vindo aqui a corrigir um pouco em alta. No mercado de matérias-primas, começando aqui então pelas agrícolas, o café continua a tendência de queda. Ontem fez aqui uma vela de doji que mostra, portanto, algum equilíbrio entre pressão compradora e pressão vendedora. O movimento no curto prazo está um pouco esticado, não seria estranhar haver aqui uma correção no café, mas o target mantém-se aqui bastante claro nos $240. Já o milho, com uma forte reação em alta, com um gap em alta, hoje também a valorizar mais de 1%, e a reintegrar aqui este range que já havia sido quebrado em baixa. Já o cacau mantém-se então em tendência de queda e o açúcar mantém-se em queda, hoje está a recuperar um pouco, mas é normal depois de 3 dias em que caiu aqui cerca de 7%. Olhando para as energéticas, temos então aqui o petróleo ontem a disparar com bastante força, esta madrugada também, agora, aliás, esta madrugada corrigiu aqui um pouco em baixa, mas mantém-se aqui perto do último máximo relativo do dia 24, foi precisamente nesse máximo onde reagiu em baixa e o gás natural mantém-se aqui então dentro do range, portanto fez aqui um falso breakout e voltou depois para dentro do mesmo. Os metais preciosos estarão também em destaque no dia de hoje, uma vez que teremos dados que irão afetar diretamente o comportamento do dólar americano, com o qual tem uma correlação inversa, o ouro a corrigir em baixa e a prata, que esta manhã teve aqui um grande disparo, na última hora, que ia corrigir também um pouco o forte movimento de subida que teve nas primeiras horas do dia. Olhando para o mercado acionista, portanto, o mercado europeu, o DAX, aqui bastante lateral, ainda não conseguiu vir testar aqui os máximos que fez no mês de junho. Temos o IBEX, para já, também numa fase bastante lateral. O CAC, ontem referimos que poderia ser interessante aqui a confirmação no gráfico de 4 horas da quebra, então, deste canal. Reparem que a vela de 4 horas confirmou, mas a vela seguinte voltou para baixo, portanto está aqui bastante indefinido e se fechar aqui dentro do canal novamente, este trade fica invalidado e, portanto, poderá continuar a cair. O Eurostock 50 continua a negociar aqui dentro de um canal ascendente. Se o canal for quebrado em baixa, poderemos também ter aqui a continuação dos movimentos de queda. SP500 continua perto dos máximos. O Nasdaq também muito perto dos máximos, depois da subida que teve durante a sessão americana de ontem. E o Dow Jones também está aqui bastante pouco, em termos percentuais, cerca de 1% então dos máximos feitos no princípio deste ano. O Russell 2000 ainda está aqui a uma longa distância dos seus máximos históricos, feitos em 2021. E também aqui em 2024, mas para lá caminha, portanto, é mesmo o índice que mais sobe no dia de hoje, com o VIX também a continuar a cair em direção à zona dos 18 pontos. Por último, aqui no mercado de criptomoedas, o sentimento hoje é maioritariamente positivo, olhando para a principal criptomoeda, a Bitcoin. Reparem que confirmou no gráfico diário então a quebra desta linha de tendência, dando aqui um ponto de entrada e que poderá levar a Bitcoin novamente para a zona dos 111.700 aproximadamente. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Bom resto a todos e bons negócios.